As derrotas no Brasileirão para Cruzeiro e Flamengo abalam a confiança do Palmeiras antes do Mundial? Sim ou não? Vocês podem ir votando por aí. Enquanto a gente começa a falar sobre esse jogo, Mili, um jogo em que o Cruzeiro começou com tudo, né? Muito intenso, fazendo 2 gols logo no início, 2 gols de bola parada ali com o Caio Jorge, um time muito vertical. Depois, no segundo tempo, o Palmeiras até tentou equilibrar, e quando a partida parecia resolvida, o Palmeiras foi lá e conseguiu o gol com o Alan, ou o Alan, ou o PVC, Alan, né? O PVC sempre me conta que ele... A assessoria me disse que é Alan. Alan, perfeito, não vou esquecer mais. É no primeiro A. Ótimo. E aí vem o Alan e marca um gol que dá ali, né? Coloca um fogo na partida, mas um Cruzeiro sai vencedor de um jogo em que jogou muito bem, Mili. E eu sei que você gosta de acompanhar, né, esse time do Cruzeiro, do Leonardo Jardim também. Como é que você viu esse jogo? Então, antes eu queria dizer que eu não me aguento quando o Trajano me elogia, gente. A vontade que eu tenho é de desligar tudo, porque melhor que tá não fica, entendeu? Vou sair, vou deixar acabar no alto, assim. Bom, vai pro LinkedIn, né, Mili? Pro currículo. Não, nada do que eu vá falar vai ser melhor. Então, pronto. Eu queria terminar com um elogio. Então, eu queria registrar assim: o gol do Alan foi um golaço, né? É claro que a gente não vai falar, porque foi um gol do time que perdeu, mas foi um golaço. Ele olhou antes de chutar, ele colocou a bola no único lugar que a bola ia entrar, golaço. Mas foi um Cruzeiro arrebatador. Nos primeiros 5 minutos já fez 2-0. A diretoria do Cruzeiro deu ao jogo ares de uma final. Havia 60 mil cruzeirenses dentro do estádio. Isso faz muita diferença. Mas eu acho que, assim, para responder a enquete, não abala. Eu acho que nem toda derrota é uma tragédia, né? A gente vive tempos em que a gente acha que perder é uma tragédia e ganhar é determinante para alguma coisa. Não nessa fase, assim. A gente analisa o que os times estão fazendo. O Cruzeiro vem num crescendo. É um excelente time, né? Hoje a gente viu o Gabriel entrar e não no lugar do Matheus Pereira. Assim, eu fico desesperada quando eu vejo o Gabriel entrando no lugar do Matheus Pereira. Ele entrou no lugar do Caio Jorge, que fez um partidaço, saiu com dores, e o Gabriel entrou. Assim, é um time que está se formando, esse time do Cruzeiro. No masculino e no feminino, está fazendo um campeonato maravilhoso. Tem alguma coisa a ser elogiada aí, depois de virar SAF, o Ronaldo comprar, ter sido tão difícil tudo que a gente tem visto em relação ao Cruzeiro. Finalmente a torcida consegue ir para o estádio e vibrar, como a gente viu hoje, assim. Essa alegria. Para o Palmeiras, talvez altos e baixos nessa fase, talvez, assim, perdeu do Flamengo, aí teve uma vitória acachapante na Libertadores, e hoje parecia que ia empatar, né? Foi um jogaço, assim, para quem não tinha interesse nenhum no jogo, quem não é cruzeirense, quem não é palmeirense, foi um jogo muito gostoso de se ver. Não é uma tragédia essa derrota. A gente está vendo aí o Abel de novo, fora da casinha completamente. Agora, pelo menos, mostrou a barriga e não qualquer outra parte do corpo. E, assim, Palmeiras vai para o Super Mundial, como a FIFA quer que a gente chame, Copa do Mundo de Clubes. E o Cruzeiro vai ficar e poder se ajeitar um pouco mais. Pois é. Ô, Trajano, você gostou dessa partida? E você estava falando, né, sobre a maluquice desse Campeonato Brasileiro. Quem está em primeiro vai parar em quarto, chega o Cruzeiro, chega o Bragantino. Fato é que 2 pontos só separam o quarto colocado Palmeiras do primeiro, que é o Flamengo. Esse Cruzeiro, pelo que vem mostrando, pela forma como o Leonardo Jardim encaixou essa equipe, pode sonhar alto? Pode brigar realmente pelo título do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que não é para tanto, pelo menos ainda? Se você fizesse essa pergunta há algum tempo atrás, eu diria que não. Lembra? O Cruzeiro era motivo de crítica. Contratou um bando de medalhões e não dá nada certo, o Cássio não está bem, o Dudu estava lá, o Dudu não joga, o Gabigol não consegue jogar, não sei o quê. De repente entra o Leonardo Jardim, um time eliminado da Sul-Americana, né? E, poxa, mas que coisa impressionante. De repente o time vai se estruturando e está aí. Havia até uma expectativa, vamos lembrar, que ele terminasse essa rodada em primeiro lugar, caso o Flamengo se desse mal. Não é? É verdade. O Cruzeiro venceu o Palmeiras e o Flamengo derrapar, o Cruzeiro tem... Bom, não terminou em primeiro, mas termina muito bem essa rodada. E o Cruzeiro ocupa, já falei isso mais de uma vez,
o lugar no Internacional. Que algum tempo atrás a expectativa melhor que a gente tinha, tirando realmente o Palmeiras e Flamengo, era em relação ao Internacional, que não vem aos trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro. Está até perdendo agora do Fluminense nesse momento em casa. Mas o que eu sinto falta mesmo hoje, aí eu tenho que me abrir, né? É a ausência do nosso Renato Maurício Prado, viu? Sem brincadeira. Nosso companheiro aqui de fim de noite, Flamengo goleiro, Palmeiras perde. Imagina, eu queria ver o Renato aqui no meu lugar conversando com o PVC. E lanço uma pergunta para o PVC em relação ao Palmeiras. Por que Paulinho, Vitor Roque, Lucas Evangelista, não sei o quê, entram no segundo tempo e não entraram como titulares? Eu acho que no caso do Vitor Roque, porque o Flaco está jogando mais que ele. Incrivelmente, o Flaco está jogando. O Flaco é vice-artilheiro do time na temporada, fez um bom jogo na quarta-feira e o Abel resolveu dar chance para ele. Agora, tem um cenário que o Abel explicou já em algumas coletivas, Trajano, dele achar que esse aqui era o ano de tentar fazer um time que fosse mais mesclado. Ele está mudando entre 4 e 5 jogadores a cada rodada. Ele não muda o time, ele não desconfigura o time, mas ele não repete o time. Ele não repete, desde o final do estadual, ele não repetiu o time nenhuma vez. E quando ele diz que o estadual atrapalhou o planejamento dele, é porque depois do jogo contra o Água Santa, ele desistiu de fazer revezamentos porque a pressão da torcida era muito grande. Eu acho que o ponto, para mim, não é você jogar o Flaco ou jogar o Lucas Evangelista. O Cristiano Rios é titular, até o Mundial vai ser titular. É engraçado que o Cruzeiro tirou o Palmeiras e o Flamengo da liderança. O Flamengo foi líder a última vez na 6ª rodada. E na 7ª ele jogou no Mineirão. E perdeu 2-1 para o Cruzeiro. E foi no mesmo dia que o Palmeiras ganhou do Vasco, 1-0. O Palmeiras virou líder e o Flamengo virou terceiro. E a partir dali, aí 2 rodadas depois, na 9ª rodada, o Palmeiras foi jogar em Bragança. E ganhou do Bragantino em Bragança. E o Bragantino caiu para 4º. Ele era terceiro. E nessas últimas 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, nessas últimas 7 rodadas, os 4 primeiros são sempre Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, variando a ordem e com o Flamengo líder na 6ª e líder na 11ª e o Palmeiras líder na 7ª, 8ª, 9ª e 10ª rodadas. Então, o que tá mudando isso é o Cruzeiro. O Cruzeiro derrubou o Flamengo da liderança 2-1. E o Cruzeiro derruba o Palmeiras da liderança 2-1 de novo. Pois é, isso mostra essa maluquice. Oi, Trajano. Não, eu queria dizer que o Palmeiras tem que aprender a perder, né? Porque dava a sensação que o Palmeiras ia vencer de todo mundo, ou empatar, ia levando. De repente perdeu do Flamengo, perde no Cruzeiro e viu que é bom para a tosse. É um time talvez mais forte, ele com o Flamengo, evidentemente, vão disputar o título, mas é bom se acostumar com derrotas, porque senão fica aquela coisa de conviver sempre com a vitória ou com o empate e se esquece que você pode, grande novidade que eu vou dizer, você pode ganhar, empatar ou perder. E começa a perder e faz parte de uma trajetória longa no campeonato como o Campeonato Brasileiro. E sobre isso que você está falando, Trajano, acho que tem a ver também o comportamento dos jogadores e do Abel, Mili. Queria trazer para você, né, essa reflexão de como o Abel fica muito pilhado muitas vezes, e às vezes coloca o foco ali na arbitragem, ao invés de ajeitar o time que naquele momento do jogo vinha mal, né? Vinha tomando um grande sufoco ali do Cruzeiro. Será que o Palmeiras, por essa dificuldade de saber perder, ele entra numa pilha, às vezes meio errada no jogo, e o Abel tem essa preocupação? Até depois da partida, o próprio Piquerez, ele falou, quando perde é muito fácil falar da arbitragem, a gente tem que olhar para dentro, para nós. Falta um pouco esse saber perder, e que vai perder, porque é do jogo, né? O campeonato é equilibrado, você vai ganhar e vai perder todo mundo, isso vai acontecer com todo mundo. Falta um pouco essa cabeça no lugar para o Palmeiras nesses momentos de adversidade? E eu acho que há derrotas e derrotas, né? Assim, o Palmeiras perdeu fora de casa para um dos melhores times do campeonato. É uma derrota absolutamente aceitável. E não perdeu jogando mal. Perdeu buscando o jogo, perdeu tentando se adaptar a um começo completamente atípico, né? Em 4 minutos, o Cruzeiro fez 2-0.
Então, não há treinamento que preveja isso, não há preleção que preveja isso. Você tem que ir se arrumando durante o jogo, né? Isso é tática. É isso que é você ajeitar seu time e treinar seu time a ponto de o elenco, se ajeitar sozinho em campo. E o Palmeiras fez isso, mas quando o Abel perdeu as estribeiras ali à beira do gramado, aos 5 minutos de jogo, o time todo sentiu. Todo mundo sentiu. O Estevão tocava na bola e olhava o Abel para ver que reação o Abel teria. Claro que sente. Então, eu acho que assim, há derrotas e derrotas. Você, por exemplo, perder para o Sport fora de casa seria uma derrota diferente dessa, né? Agora, perder para o Cruzeiro fora de casa, ainda no primeiro terço do Campeonato Brasileiro, todo mundo lá em cima com 1 ponto de diferença, é absolutamente normal. A questão não é a derrota, é o que você vai fazer a partir dessa derrota. Como você vai reorganizar o time para voltar da derrota? O Palmeiras perdeu do Flamengo e mostrou que soube dar a volta por cima. Meteu 6 gols na Libertadores. Então, agora, de novo, é que agora o campeonato para, né, gente? Agora é um ano que a gente não tem referência para esse ano, né? Não, eu acho até que tem. Acho até que tem, Mili. Eu lembro muito de 2019, que foi. Tudo bem, não é uma referência igual. Primeiro, assim, o que vai acontecer agora é que, por exemplo, o Fluminense, com 20 pontos, se ganhar do Internacional tá ganhando, ele pode passar o Palmeiras, porque todo mundo joga, menos os 4 que vão pro Mundial, que tiveram jogos adiados. Então, depois da data FIFA, ainda tem uma meia rodada. Eu lembro muito de 2019, porque em 2019 foi aquele ano em que o Palmeiras abriu 5 pontos de vantagem e o campeonato parou para a Copa América. E muitos dos nossos colegas diziam assim, eu não disse, juro que eu não disse, o Palmeiras já é campeão, já pode entregar a faixa. O Palmeiras diz aqui, o Felipão já montou o time do título. E aí parou, voltou à Copa América, o Palmeiras empatou um jogo e perdeu para o Ceará, em Fortaleza. E foi o ano de um título tão fácil, mas tão fácil, que foi do Flamengo do Jorge Jesus, não foi do Palmeiras. E diziam que o Palmeiras era campeão na 9ª rodada. Então, esse cenário agora é parecido. Sabe uma lição que nos traz, com tudo que bonito que aconteceu em relação à festa do Luiz Henrique ontem, da violência em Paris, mas da festa do primeiro título do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain faltavam 2 rodadas para acabar a fase de Liga da Champions League. Ele estava em 25º lugar. E ele foi campeão da Champions League pela primeira vez na história. Então, tem muita coisa para acontecer. O campeonato dá um sinal, sim, evidente, de que Palmeiras e Flamengo vão disputar cabeça a cabeça, porque são os líderes de 8 das 11 rodadas. Quer dizer, desde a 3ª rodada, são 8, Palmeiras e Flamengo lideram. Se revezam, mas lideram. Então dá a noção de que o campeão vai ser um dos dois. Dá essa noção. Mas acho que a gente tem que ter... Por isso que eu lembro de 2019. Já é campeão. Não, não é. Calma. Muita coisa vai acontecer. O Mundial vai trazer, inclusive, uma maratona de 11 jogos em agosto. E dependendo do sorteio de amanhã, vai ser mais fácil ou mais difícil passar pela maratona de agosto. Ilustrando o que o PVC disse, a gente ainda tem uma meia da rodada, que é a 12ª rodada, com 6 jogos no dia 12 de junho. E os 4 times que vão representar o Brasil no Mundial de Clubes, esses não jogam nesta rodada, então vão ficar com uma partida por fazer. E depois o Campeonato Brasileiro volta em 13 de julho, ou seja, uma parada de 1 mês aí durante a Copa do Mundo de Clubes. Trajano, você estava falando sobre o Cruzeiro, né? O quanto esse Cruzeiro vem surpreendendo, porque aquele Cruzeiro do início da temporada não era o que ele está como ele está se apresentando hoje, né? Um Cruzeiro com muitos problemas, com muitas polêmicas, jogador que vai embora, enfim, o Leonardo Jardim conseguiu conduzir tudo isso. Mas eu queria fazer essa pergunta sobre a liderança do Campeonato Brasileiro, né? E sobre essa disputa. Apesar de estar muito acirrado ali, né? Do primeiro ao quarto, 2 pontos de diferença. Você acha que vai ficar também entre Palmeiras e Flamengo, pelo que o campeonato apresentou até agora,
como né, na visão do PVC, essa é a tendência? Ou você acha que vai ficar tudo embaralhado até o fim? Como é que pode se desenhar essa briga aí até o fim? Não, o Cruzeiro já mostra que tem condições de brigar lá no topo. Eu acho que vai prosseguir. Vem o Mundial, não sei o quê, volta. O Cruzeiro está se armando, se preparando para brigar, para ver se leva a taça. Agora, o que eu queria falar do Bragantino. Tudo bem, o Bragantino não disputa isso, não disputa aquilo, não tem tantas competições, não disputa a Libertadores, não disputa sei lá o quê. Mas mesmo assim, ele vai indo. Ele vai lá no Vasco, pimba, ganha do Vasco. Vai não sei o que, pimba. E os jogos que perde. Teve outro dia, ganhou de 6. Uma goleada de 6. Quer dizer, então tem alguma coisa. Todo ano, você vai lá, todo ano tem uma espécie de um cavalo paraguai. Um time que tem menos tradição, que nunca venceu campeonato nenhum, que tem poucos torcedores, ou menos torcedores. No caso do Bragantino, tem poucos. Mas tem aquele time que tem muitos torcedores, mas está num nível mais abaixo desses times como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e tal. Mas é intrigante essa campanha do Bragantino. Intrigante mesmo. Ele está na frente do Palmeiras. Então, tudo bem, eu sei que tem muita coisa, vai ter o Mundial, o Palmeiras é candidatíssimo ao título, mas ele vai chegar essa paralisação no Mundial, todo mundo dizia que o Palmeiras ou o Flamengo seria o líder, um deles seria o líder, e o Bragantino está aí, na frente do Palmeiras. Eu acho muito curioso. Tem várias explicações para isso. Sei lá, não disputa tantas competições, mas é estranho, mas estranho para bom, não é estranho para ruim. Então chama atenção, eu acho que a gente não pode desperdiçar esse olhar para o Bragantino, queira ou não. E outra, o Bragantino pode ser o líder. Durante um mês, o Bragantino pode ser líder. Porque nessa meia rodada que a gente está falando, que a Luísa completou, o Cruzeiro joga em Salvador contra o Vitória e o Bragantino recebe o Bahia em Bragança. Se o Cruzeiro empatar com o Vitória e o Bragantino ganhar do Bahia, o líder no mês da Copa do Mundo de Clubes vai ser o Bragantino. Do Fernando Será que não dá para chamar o Bragantino, hein, PVC? Chamar o Bragantino às pressas para disputá-lo no Mundial, pela campanha que vem fazendo? Leva o Bragantino. E é o Bragantino do Fernando Seabra, que foi mandado embora Foi mandado embora de uma maneira... Mandado embora inteiro. Primeiro teve o áudio vazado, que esse sim foi muito ruim, do Pedro Lourenço. Fernando Seabra é muito talentoso como treinador. Outra coisa importante de que vai acontecer para a sequência: o Alexandre Matos vai sair do Cruzeiro mesmo e vai para o Santos. Nos próximos dias isso vai ser anunciado. Só falta dizer qual é o nome. Se vai ser a diretora executiva de futebol, se vai ser CEO ou um nome feio que o Alexandre costuma dizer no vestiário. Qual é o nome feio que ele costuma dizer no vestiário? PNM. Agora tudo é sigla. O que é isso? PMN. O que é isso? O Alexandre disse que não... Eu vou falar bobagem. Posso falar bobagem? Pode. Tá, ele quase 10 da noite de domingo. Qual é o nome do cargo. Ele não importa qual é o cargo, o nome do cargo é Picanimim. Então ele vai ser ou CEO ou PNM. Gente do céu. Entre tantas siglas, PVC eu prefiro, viu, PVC? Sua sigla é a mais legal. PMN, P não sei o quê, PVC é mais legal. Olha, eu vou dizer que eu preferia não ter sabido disso, tá, gente? Eu poderia ter dormido sem essa Eu também, eu até sabendo uma coisa, só quero considerar, se tu larga o Cruzeiro, na situação que o Cruzeiro está, para ir para o Santos... Eu também não entendo. Para falar em Santos, nós temos que falar do chamado menino Ney daqui a pouco, hein? Não pode passar batido. E despedir em grande estilo, hein? Em grande estilo. Opa! Pois é, que coisa. Mas o Alexandre Matos, né, PVC, a gente falava sobre isso durante a semana. Ele perdeu um pouco de poder dentro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha sendo mais comandado pelo Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, com Paulo Pelaipe e também junto com o Leonardo Jardim. Então ele estava ali um pouco sem tanta força, então para ele essa proposta foi interessante. Foi por esse caminho que ele optou? Um pouco isso e um pouco... Ele sai falando muito bem do Pedro Lourenço, mas o fato é que o Pedro Lourenço teve alguns momentos em que ele foi
Eu fico muito à vontade porque eu já falei isso para o Pedro Lourenço. Ele tem uma diferença entre ser torcedor e ser dirigente. E o Pedro Lourenço, às vezes, é muito torcedor. Ele não passou a fronteira ainda de ser torcedor. Então, ele falou: o Alexandre me roubou. Essas coisas desse tipo que vão criando, por mais que você compreenda que o cara é teu amigo no dia a dia, você vai falando, pô, os gritos que você dá no dia a dia não cabem mais. O Alexandre Matos vai sair provavelmente fazendo um discurso de que ele cumpriu a missão, porque ele chegou com o time brigando para não cair e saiu com o time brigando pela liderança, que recebeu um convite irrecusável do Santos, que ele já deixou o terreno sedimentado no Cruzeiro e que o Pedro Lourenço vai ter a equipe dele para montar e seguir. Ele não vai sair magoado, mas esse tipo de declaração que o Pedro Lourenço deu um mês e meio atrás, do tipo, nós gastamos dinheiro errado, nós fizemos dinheiro errado, estamos gastando tudo. Essa cornetagem que ele fez resvalou, bateu na trave do respeito. E aí você recebe uma proposta de trabalho tentadora. Agora, não está fácil trabalhar no Santos, não. Como demonstra o pedido de demissão do Pedro Martins na segunda-feira. Perfeito. Vamos voltar a falar do jogo do Palmeiras. Pessoal, aqui eu estou acompanhando aqui o chat. Fala do Abel. A gente vai falar do Abel, do comportamento do Abel e também do comportamento do time dele. A Mili já tocou um pouco nesse ponto, né? Sobre essa questão sobre o saber perder e a postura do Abel em campo. Quero ouvir também PVC e Trajano. Mas, Mili, indo para o campo, por onde passa essa derrota do Palmeiras, além, é claro, dos méritos do Cruzeiro e desse bom time treinado pelo Leonardo Jardim? O Abel, ele escala ali o trio de ataque, a linha de frente do Palmeiras com o Veiga, com o Maurício e Flaco Lopes. E depois ele tira o Veiga e o Flaco e coloca Paulinho e Vitor Roque. O Flaco vem num bom momento, né? Fez 2 gols contra o Sport Cristal, fez um golaço. O Abel escalou mal no jogo de hoje e aí depois ele arrumou isso ou não? E também houve uma reclamação ali de irregularidade no segundo gol do Cruzeiro e tal, a falta que depois o juiz validou o gol. Para você, houve algum tipo de irregularidade ou gol válido? Não, eu vou começar pelo final. Gol válido, eu não vi nenhuma irregularidade. Não dá para saber se o Abel escalou mal ou não, porque os 2 gols foram muito rápidos, né? Em 4 minutos e meio, o Cruzeiro estava ganhando de 2-0. Assim, o que o Abel está fazendo esse ano, eu acho bacana. Ele não há titulares nesse time, né? O PVC explicou assim, ele mantém uma base, mas eu acho, o PVC saberá certamente, que ele não repetiu a escalação. Esse trio de ataque de hoje não repetiu, né, PVC? No brasileiro. Não, no brasileiro não. Desde que acabou o estadual, não repetiu mais. Não repetiu. Então, assim, ele está usando o elenco. Acho que ninguém ali se sente titular. Hoje o Facundo Torres começou no banco. Assim, o Facundo Torres era o cara que vinha sendo o Veiga dele essa temporada. O Facundo Torres estava sendo escalado, mas também era substituído, né? Então não dá para dizer se ele acertou ou errou, porque foi um jogo atípico. Foi um jogo em que o Palmeiras teve que se reinventar. E quase se reinventou. Quase se reinventou. Eu acho que nos últimos 15, 20 minutos, o Palmeiras poderia ter empatado. O Palmeiras em nenhum momento ficou lá atrás, em nenhum momento se conformou com um 2-0, com 2-0. Não, foi buscar o jogo. É um time de brigadores, e é um time que está comemorando todas as vitórias em qualquer campeonato como se fosse a vitória derradeira. Eu acho que esse elenco está unido, eu acho que o Abel, a despeito desse descontrole que não se explica, né? O descontrole dele hoje, assim, gente, não se explica. Que eu vi o time ser afetado. Durou 10, 15 minutos, essa afetação do time dele, mas poderia ter significado alguma coisa, sabe? Não faz sentido ele perder o controle como ele perdeu hoje. Então, eu acho que não dá, Luísa, para dizer que ele errou na escalação, sabe? Ele tem acertado mais do que errado, muito mais do que errado. Eu acho que esse super
Mundial, essa Copa do Mundo de Clubes, vai ser muito definidora do que vai ser o Palmeiras, mais do que qualquer outro Botafogo, Flamengo ou Fluminense. Porque o Palmeiras está indo para esse campeonato com se tem algum brasileiro com chance de fazer bonito nesse torneio, é o Palmeiras. O Palmeiras está preparado, o Palmeiras está concentrado, tem um elenco que está tinindo. Então, eu acho que vai ser definidor, sabe? Se o Palmeiras for mal, pode voltar desmoralizado? Pode. Se o Palmeiras for bem, pode voltar muito animado, mas também perder o embalo? Pode. Eu não sei dizer como esse corte, que é o Mundial de Clubes, vai afetar o Palmeiras. Mas eu acho que essa derrota, assim como foi a derrota para o Flamengo, é uma circunstância. Não diz o que o Palmeiras é esse ano. O que diz o que o Palmeiras é esse ano é essa força bruta, é essa capacidade de ocupar os lugares do campo, essa capacidade de revezar o elenco, a capacidade de quase empatar um jogo dentro de um estádio com 60 mil pessoas, em que o adversário fez 2-0 em 4 minutos e seguiu atacando.